Como pastor, muitas vezes eu converso com pessoas que se sentem perdidas e confusas, porque elas querem saber como fazer uma oração que Deus responde. Basicamente é sobre uma experiência que acontece com cada cristão, de orar e se sentir meio perdido, sentir como se Deus não respondesse a gente. Na prática, que oração ou como a gente tem que fazer a oração para que a nossa oração seja de fato ouvida, para que a gente escute resposta, encontre resposta nas nossas orações. Eu quero convidar você a ler um texto de João, capítulo 15, versículos 7 e 8. Acompanhe essa leitura comigo. Mas se vocês permanecerem em mim, e em minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai e demonstram que são os meus discípulos de verdade. Fatalmente, quando a gente lê esse versículo, parece uma verdade tão gloriosa e a gente se aventura em orar e a gente busca em clamar, porque o texto abre uma porta fantástica, qualquer coisa, o que vocês pedirem em meu nome. Só que esse texto ele traz alguns princípios que a gente precisa considerar. O primeiro princípio que esse texto traz para a gente é o princípio de permanência. Então, antes do grande final desse texto, que você vai pedir e isso vai acontecer, que Deus vai ouvir a sua oração, existe uma orientação sobre permanecer em Cristo. Se vocês permanecerem em Cristo. Isso significa que o segredo ou o caminho da oração precisa necessariamente de um tempo de permanência. Permanecer em Cristo é a primeira chave, é a primeira relação. Se a permanência é um fator fundamental na oração, isso significa que a gente vai experimentar muitos momentos onde a gente é desafiado a desistir. Se você conversar com qualquer cristão experiente, que já andou bastante tempo no Evangelho, você vai escutar a confissão de que em muitos momentos ele pensou em desistir de alguma coisa, desistir de ministério, desistir de uma igreja. Desistir é uma coisa que passa no nosso coração, na nossa mente, por várias vezes. Então essa primeira orientação que o texto diz pra gente é sobre a experiência de permanecer. Para que a nossa oração ela realmente tenha impacto, ela tenha resposta e que para seja uma conversa, e de fato a oração é um encontro com Deus. O Tim Keller fala de uma maneira muito interessante que a oração é necessariamente uma resposta. A oração não é eu falando primeiro, a oração é eu respondendo a alguma coisa que já foi falada por Deus, que a gente sabe que está na palavra de Deus. Então, a gente responde aquilo que já foi dito por intermédio de Jesus Cristo. Então, o primeiro elemento da oração para que isso seja uma experiência real, uma prática real, quem quer ter a sua oração respondida precisa ter experiência de permanência. O segundo princípio que o texto traz para a gente também é de permanência, só que a permanência agora é aplicada à palavra. A primeira ideia, a primeira verdade é sobre permanecer em Cristo. Então não tem como orar de verdade ou conseguir êxito na sua oração se você não está permanecendo em Cristo, num íntimo relacionamento com Ele. Mas, em segundo lugar, esse texto traz para a gente de que o sucesso da oração está baseado em permanecer na palavra. E isso me assusta bastante, porque a permanência na palavra, eu preciso conhecer a palavra para permanecer nela. E quando a gente vai analisando os púlpitos das igrejas, ou então daquilo que a gente tem recebido e tem se alimentado, a maioria da pregação que a gente escuta nas nossas igrejas se concentram exatamente nos mesmos textos. A gente precisa, como cristão, ter um compromisso de conhecer toda a verdade revelada na palavra de Deus. Não por um preciosismo, não para dizer que a gente já leu a Bíblia 3 vezes, não para dizer o quanto é que a gente sabe sobre a história de Daniel, Sansão. A questão não é sobre medir as nossas forças espirituais, isso é mais radical, isso é mais urgente. A gente precisa conhecer a palavra porque a saúde, a sua vida de oração depende de que você permaneça na palavra.
Se você não permanece na palavra, não tem oração. E eu vejo muitas pessoas falando, a oração é o pulmão, a oração é aquilo que deixa o crente vivo. Ok, eu entendo, eu concordo com tudo isso, isso é extraído da Bíblia. Mas como que você vai fazer uma oração se não existe palavras? Existe uma exigência. Para que você ore, você precisa orar a partir da palavra. É só pensar um pouquinho no português. Oração em português tem a ver lá na gramática do português, você está construindo uma ideia que é construída com palavras. Não tem como orar sem palavras. E eu gosto de brincar com essa ideia, porque a Bíblia fala dos gemidos inexprimíveis, e que muitas vezes a gente simplesmente chora na presença de Deus, e Deus sabe exatamente o que a gente está falando. Eu gosto de dizer que mesmo no nosso silêncio a palavra já está atuando. Então, Deus só ouve o nosso gemido inexprimível, o grito da nossa alma. O Espírito Santo traduz isso porque a gente permanece na palavra. Então, sem essa experiência de permanência em Cristo, em permanência na palavra, a nossa oração ou é uma fraude, ou é uma hipocrisia, ou é uma experiência de fracasso. Muitas pessoas sinceras que oram por bastante tempo estão fracassando na sua vida de oração simplesmente porque a oração não está acompanhada com uma vida de estudar e permanecer na palavra. E em terceiro lugar, esse texto faz um encadeamento muito bonito. Justamente, ele coloca, vocês vão orar porque vocês vão permanecer em mim. A minha palavra vai permanecer em vocês. E vocês vão ser atendidos, porque vocês permaneceram na palavra, vocês permaneceram em Cristo. Então, para vocês que permanecem em Cristo, para vocês que permanecem na palavra, a oração de vocês vai ser atendida. E vocês vão frutificar. E quando vocês frutificarem, a oração respondida de vocês, o frutificar de vocês vai demonstrar que vocês são discípulos verdadeiros. Então, existe um interesse do próprio Deus de que as nossas orações sejam respondidas. Porque é justamente através desse caminho, da manifestação dessas obras, daquilo que é fruto do nosso relacionamento, de permanecer na palavra e do nosso relacionamento de oração, que se realiza, se torna concreta na nossa vida, que as pessoas vão olhar para a gente e vão dizer, eles são discípulos legítimos. A gente glorifica a Deus quando as nossas orações são respondidas. Isso que está no texto, e parece que a gente não se percebe disso. Mais do que simplesmente construir os passos perfeitos para a gente saber como orar, eu queria que você entendesse de uma forma muito especial que ter a sua oração respondida é um desejo do coração do próprio Deus. Porque na medida que as nossas orações, a oração da sua igreja, da sua família, dos seus irmãos são atendidas, o próprio Deus vai receber glória. E a gente vai ter esse atestado, né? Esse atestado de que a gente é discípulo verdadeiro de Deus. Então a gente traça esses três princípios que vão simplesmente dar um norte para a nossa vida de oração. Permanecer na palavra, permanecer em Cristo e o prazer que isso provoca em Deus, o contentamento e a disposição que existe no próprio Deus, porque na medida que as nossas orações são respondidas, o Pai é glorificado e nós somos percebidos e reconhecidos como verdadeiros filhos e discípulos de Cristo. E eu tenho um outro texto que eu gostaria que você lesse para que a sua percepção e o seu entendimento sobre a oração fossem aprofundados, que é o texto de Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 5. Eu queria que você acompanhasse comigo. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Por que esse texto é fundamental para a gente? Porque existe uma orientação muito clara aqui nesse texto
de que andar na carne é inimizade contra Deus. Então, a nossa carnalidade é necessariamente, inevitavelmente, um grande obstáculo para a nossa oração. Quanto mais a gente foca nas coisas da carne, mais a gente se perde na nossa vida de oração. E o Tim Keller fala uma coisa que eu acho tão interessante, que pensar em andar no Espírito, a gente precisa justamente focar no que o Espírito Santo foca. Ter a nossa atenção capturada por aquilo que captura a atenção do Espírito Santo. Então, o que é andar no Espírito Santo? Andar no Espírito Santo não é necessariamente ir na igreja. É claro que ir na igreja é importante, é claro que orar é importante e todas essas disciplinas espirituais. Mas a gente precisa entender que andar no Espírito Santo é uma coisa mais profunda e que vai além desse lugar inicial que a gente está acostumado a conversar. Andar no Espírito significa que a nossa mente é capturada, o interesse da nossa mente foi capturado por aquilo que interessa. Sabe quando você tem um amigo ou quando tem um namorado, uma namorada, naturalmente existe um grupo de coisas que interessa aquela pessoa que começa a te interessar também. Então, o andar no Espírito é necessariamente quando as coisas, as realidades do Espírito Santo começam a despertar interesse em você. Então você pode estar fazendo tudo certo, você pode fazer todas as coisas que seu pastor ou que falam. Agora, se o Espírito Santo ainda não capturou o interesse da sua mente, você ainda não anda no Espírito. E isso vai atrapalhar a sua vida de oração, porque você pode simplesmente estar fazendo aparentemente tudo certo e continuar andando na carne. Na realidade, isso é uma experiência bastante comum, de olhar para as pessoas que parecem estarem tendo uma vida espiritual profunda e necessariamente elas ainda não têm uma experiência de terem sido capturadas naquilo que tem a ver com o seu interesse. Eu me interesso pelas coisas do Espírito. Então, quem anda no Espírito é justamente quem teve o interesse capturado. E aí, na medida que você tem o seu interesse capturado pelo Espírito Santo, aí aquele primeiro texto que a gente leu começa a fazer ainda mais sentido. Porque lembra que você tem que permanecer em Cristo, e você tem que permanecer na palavra. E aí o que você pedir no nome dele, você vai receber. E aí fica simples, porque já que você está andando no Espírito, você tem o seu interesse capturado por ele, isso significa que agora quando você falar eu quero, o seu eu quero é um eco do que o Espírito Santo está falando. E quando você tem esse alinhamento, quando você tem esse encaixe, na realidade, quando você está abrindo a sua boca para você falar, eu quero que o meu irmão seja curado, eu quero resolver esse problema, o seu eu quero não nasceu da sua alma, da sua vontade. O seu eu quero é simplesmente a mímica ou a réplica, o eco da própria voz do Espírito Santo. Quando a gente começa a dizer eu quero desse jeito, tenha certeza de que tudo que você pedir, em nome de Jesus Cristo, você vai receber na sua vida. Se você gostou desse conteúdo, se você acredita que esse conteúdo pode ser edificante para outras pessoas, não esquece de dar o seu like, de compartilhar, para que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possíveis. Eu ainda te convido a se inscrever no nosso canal. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.